Bom dia, alunos do oitavo ano A, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar os estudos desta semana utilizando o caderno Aprender Sempre, volume 1, da disciplina de língua portuguesa. E nós já iniciamos aqui com a sequência de atividades 1, aula 1, conhecendo o gênero textual entrevista, né? E nós temos aqui os objetivos da aula: conhecer o gênero textual entrevista e a sua funcionalidade nos contextos de publicação, reconhecer o gênero textual entrevista nos vários suportes textuais e suas implicações e sentidos. Então, vocês irão ler aqui esse texto, que é uma entrevista. O gênero, primeiro, o gênero em foco. Leia esta entrevista concedida pela jovem Ana Paula, de 27 anos, ao Joca Jornal. Ela participa de uma missão da Agência Europeia Espacial e pode se tornar a primeira astronauta brasileira. Então, vocês vão ler o texto, eu não vou fazer a leitura, senão o vídeo fica muito longo, mas vocês vão observando que, né, existem aí algumas frases que estão destacadas, são perguntas, e depois vem as respostas da entrevistada. Então, aqui vocês vão ler o texto, tá? Depois vocês vêm aqui para a questão 2. Então, a primeira questão é só ler o texto, a entrevista. Agora, a questão 2. Agora, responda as perguntas seguintes. 2. A entrevista é um gênero textual cujo objetivo é divulgar informações a respeito do entrevistado. Organizada na forma de perguntas e respostas, as entrevistas geralmente focam aspectos da vida pessoal ou profissional do entrevistado. Ana Paula, por exemplo, pode se tornar a primeira astronauta brasileira. Então, aqui, nesta questão 2, no próprio enunciado, já vem explicando para vocês como que é formado, né, como que é feito esse tipo de texto, a entrevista, né, quais são as características aí deste gênero textual. Então, o objetivo principal é divulgar informações a respeito do entrevistado. Então, como que é organizado esse texto, né? Ele é organizado em forma de perguntas e respostas. E estas perguntas e respostas, essas perguntas, no caso, elas podem focar tanto a vida pessoal quanto a vida profissional do entrevistado. Letra A. Quem é a entrevistada e sobre o que ela fala? B. Qual é o objetivo do jornal ao publicar essa entrevista? C. As entrevistas focam em dois aspectos: na vida pessoal do entrevistado ou na sua vida profissional. Qual desses aspectos predomina na entrevista feita com Ana Paula? Então, ao ler a entrevista, vocês vão observar que existem informações pessoais, né, do campo pessoal e também do campo profissional. Aí vem perguntando qual destes aspectos que predomina nessa entrevista feita com a Ana Paula. É mais o lado pessoal ou é mais o lado profissional? Letra D. Cite duas situações em que a entrevistada expõe o seu lado pessoal. Em que momento que a entrevistada fala um pouquinho a respeito do lado pessoal, da vida pessoal dela? Duas situações vocês vão citar aí. Exercício 3. Observe as perguntas feitas pela entrevistadora do jornal à futura astronauta. Letra A. Elas revelam um conhecimento mínimo sobre a carreira profissional de Ana Paula? Justifique sua resposta. Então, a pessoa que entrevistou, né, a Ana Paula, no caso aí a entrevistadora,
aparenta ter um conhecimento, pelo menos mínimo, a respeito da vida desta moça, da Ana Paula? Ela apresenta ter um conhecimento mínimo sobre a carreira profissional dela? Como que você sabe? Letra B. Você acha que a entrevistadora preparou as questões previamente ou as fez de improviso? Por quê? Então vamos pensar assim em nós, né, sendo entrevistadores. Tem como a gente entrevistar assim uma pessoa sem saber nada a respeito dela antes? Como que a gente vai preparar estas questões, tá? Eu preciso conhecer. Então aí vem a letra B, ó. Você acha que a entrevistadora preparou as questões previamente, antes, né? Ou as fez de improviso, na hora? Por quê? 4. Sobre o tipo de linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Letra A. Que tipo de linguagem a entrevistadora e a entrevistada empregam? Formal ou informal? Explique sua resposta, né? A linguagem formal, aquela linguagem, digamos, culta, né? De acordo aí com a nossa gramática da língua portuguesa. A linguagem informal é aquela linguagem com menos regras, vamos dizer assim, tá? Com algumas marcas do dia a dia, da nossa oralidade, sem se preocupar tanto com regras gramaticais, ortográficas, né? Vamos dizer assim, tá? Então, vocês vão pensar, que tipo de linguagem que foi utilizada aí? Será que é a linguagem formal ou a informal? Qual que predomina? Letra B. É comum empregarmos expressões como né, é, então, e outras. Ana Paula utilizou essas expressões em suas respostas? É possível identificar essas marcas de oralidade na entrevista escrita? Então, vocês vão observar se a Ana Paula utilizou nas respostas expressões como estas aí que foram citadas. E se é possível identificar essas marcas de oralidade numa entrevista que é escrita. Aí esse quadro, quando vocês estiverem com a apostila, hora da pesquisa, vocês não precisam fazer, tá? Não precisa ser feito, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, estarei à disposição de vocês para esclarecimentos. Um abraço.